O Realidade em Pauta já está de volta e hoje a gente fala sobre o dólar. Com o aumento do valor da moeda, as empresas de turismo tiveram que pensar em alternativas para se manterem no mercado. Além disso, muitos clientes tiveram que adiar o sonho de viajar para o exterior. Nem sempre o dólar foi referência internacional. Durante a segunda metade do século XIX, por exemplo, a moeda mais respeitada do mundo era a libra esterlina da Inglaterra. Até então, a grande potência mundial. Se lá no passado, a gente tinha o ouro, como algo extremamente seguro, o dólar, a partir dos anos 70, passa a ser uma moeda de confiança por conta de toda a representatividade que o povo norte-americano garante para o mundo. Então, quando a gente pensa em algo forte e que de confiança, a gente pensa na economia americana, que é hoje, desde sempre, diria que há muito tempo, a principal economia do mundo. O tempo passou e hoje o dólar é referência internacional. E o aumento da moeda americana atinge também o consumidor. Tem um automóvel que você tem, vai comprar uma peça, as peças estão caro, entendeu? A mão de obra caro, você não tem condições nem manter um automóvel, nem a gasolina também dá muito caro você reduzir para você ter condições de ter um automóvel. Porque são questões econômicas, questão de exportação e importação. E tudo isso afeta a nossa economia diretamente e indiretamente. E claro, os produtos, Muitas das coisas que a gente compra são importados, então isso mexe muito com a balança econômica do nosso país. Bom, eu fui uma que adiei a viagem, que ia viajar com a minha neta, minha filha, nós íamos para Disney, e o aumento do dólar nos impossibilitou de viajar. Estamos indo para o Nordeste, viajamos na quinta-feira, dia 28, porque para Orlando, para Disney, já não deu para ir. Com o aumento do dólar, as empresas de turismo tiveram que pensar em alternativas para se manter no mercado. Mas hoje, até pela situação do dólar e tudo mais, a gente tem clientes que acabam desistindo, mas é a minoria, A gente realmente vai adaptando para o cliente. Então eu tenho um orçamento tal, a gente acaba talvez mudando o destino ou diminuindo a quantidade de dias, então a gente vai adaptando. O cliente geralmente não desiste de viajar, a maioria em si não. Mas sim adaptando. A gente até fez uma alternativa que a gente tem hoje, que seria esse plano de poupança turismo Vale Viagem, que aí o cliente vai organizando já e pagando um valor que seja acessível para ele por mês. E quando ele fecha o pacote, ele paga uma parte com crédito, que ele já foi pagando, e o restante ele ainda parcela em 10, 12 vezes. Na verdade, hoje o próprio país tenta se preparar, através do Banco Central, das intervenções do Banco Central, para que esse dólar não tenha uma elevação muito alta, para que fique mais acesso para o povo poder viajar, mas isso depende muito das informações, tanto de dentro do Brasil como de fora. Então, de repente, mesmo numa época de alta temporada de viagem, se há algum problema lá com os Estados Unidos, com taxa de juros, ou com taxa de juros nossas aqui, qualquer problema político-financeiro, isso vai impactar diretamente na moeda. Um cliente queria, na verdade, Caribe, mas ele queria vários dias. Ele queria tipo de 10 a 12, 14 dias. Aí realmente estava ficando muito alto, a gente diminuiu um pouco de dias, mas aí ele ficou meio triste, que ele queria ficar mais. Aí acabou que ele vai se organizar para ir no próximo ano e pagando o valor que está, que não tem como para onde fugir. Mas chega a ter cliente que desiste, mas desiste assim, prorroga. Diria que ele não desiste, ele prorroga, não vou agora, mas vou me organizar, já vi mais ou menos a faixa de preço e vou o ano que vem. Acho que a maioria das pessoas querem entender, por que de repente o pãozinho que eu compro na padaria, começa a aumentar, se o que está acontecendo é lá. É que nós temos na nossa economia dependência de importação de alguns produtos. Então, no caso, a farinha de trigo, nós importamos muita farinha de trigo. Então, e a gente paga em dólar. A partir do momento que o dólar sobe, então o quanto o importador paga por essa farinha aumenta. Então, lá na padaria vai ter que aumentar o preço também.
dica que a gente dá é que ele vai acompanhando o mercado mesmo, né? Para alguns clientes nossos, a gente faz esse monitoramento, a gente vai acompanhando o mercado e assim que o mercado tem uma queda, uma leve queda, a gente já avisa, fala, ó, é momento de comprar para que ele não tenha perdas, né? Ele consiga, com isso, ter um pouco mais de pulmão para comprar sua moeda e conseguir gastar lá fora. E a gente volta aqui ao estúdio para continuar a conversa com o economista Pedro Afonso Gomes, que é o presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Pedro, o dólar se tornou a moeda de referência por conta da estabilidade econômica dos Estados Unidos no pós-guerra. Mas hoje a gente tem um mundo dividido, aí, polarizado. Estados Unidos e China como as duas grandes potências econômicas do mundo. É possível que a gente perceba, no decorrer das próximas décadas, talvez, uma mudança na escolha da moeda de valor no mundo? Acredito que sim. Aliás, já está acontecendo com o euro, né? O euro já é referência para diversas operações. E mais alguns anos o ien, a moeda chinesa, certamente vai tornar-se referência mundial para transações. Porque é a questão, para quem você vai vender, onde você vai comprar, para onde você vai viajar. Se você vai para os Estados Unidos, é dólar, mas se você vai para a Europa, por que comprar dólar e depois ter que transformar em euro? Os custos são tão grandes e o euro não sofre a mesma influência da economia interna brasileira quanto, em termos de cotação, não se eleva tanto. Imagine, o dólar neste ano já se elevou em termos de cotação em relação ao real 18%. 18% numa economia que, teoricamente, a inflação oficial está em torno de 3 e pouco, é muita coisa, não é? E 3 ao ano, e 18 em 6 meses. 6 meses. Então, nós temos aí alguma coisa como 10 vezes o valor da inflação, o percentual da inflação, não é possível. Então, evidentemente, eu acho que sim. Dentro de alguns anos, nós vamos ter opções maiores. Euro, que já temos, e o ien, que mais um pouquinho também vai ser uma opção boa, tanto comercial quanto turismo. Essas ações ditas protecionistas do presidente dos Estados Unidos servem para acelerar esse processo ou não tem relação? Olha, é um tal de vai e vem, né? É um tal de ele propor uma ação e de repente voltar, como parecendo aquele, no boxe, aquele jab em que o boxeador bate para ver qual é a reação e depois voltar, né? Então, a economia dos Estados Unidos é muito maior do que essas questões. Embora para nós aqui surja todos os dias notícias diferentes, eu acredito que as ações protecionistas não estão ajudando os Estados Unidos. Quer dizer, aquilo que se tem nesses últimos meses é o seguinte: toda vez que alguém é atacado ou alguém tem subtraído algum direito ou alguma prerrogativa que tinha antes, ele reage. Então, isso está acontecendo com a China em relação e os outros países que estão se reorganizando. Tá bom, em vez de eu vender para os Estados Unidos, eu vou vender menos para os Estados Unidos porque tem uma política protecionista. Então, eu vou vender para a China, porque a China vai comprar de mim. Então, a China está ocupando muito bem todos os espaços que os Estados Unidos eventualmente estão deixando para trás, em termos de investimento, quanto já investiram no Brasil e na América Latina, e então isso vai provocar uma mudança muito forte nesse relacionamento. Agora, o que vai dar de resultado vai depender desses entrelaces que, no curto prazo, é difícil de ter uma certeza. Claro. Pedro, você já explicou para a gente aqui lá no primeiro bloco que o dólar tem várias funções. E aí, dentro disso aí, pensando nisso, existiria, quem sabe no meio econômico, um patamar ideal do dólar em relação ao nosso dinheiro? Existem algumas teorias, né, algumas formas de calcular o dólar. O preço de produtos, estamos falando de exportação, que é algo muito importante para o país, porque toda exportação não é só entrada de divisas, é trabalho aqui no Brasil. Sim. Então, para manter o emprego, para manter a atividade econômica, você tem um dólar ideal. Esse dólar ideal, ele é calculado, grosso modo, pelo seguinte: quanto é que está custando o produto no exterior e quanto é que deveria ser o dólar aqui para quê?
esse produto convertido em dólar fosse competitivo no exterior, considerando todos os custos de transporte, etc, etc. Não existe hoje uma regra. Fala-se que R$3 seria um dólar razoável, mas também depende do tipo de indústria, do tipo de produto, porque alguns produtos poderiam ser um pouco mais, outros obrigatoriamente um pouco menos, porque o Brasil é menos competitivo, né? Fala-se em 3, isso já há algum tempo se diz isso. Essa é a principal preocupação, com a balança comercial, ou seja, as exportações e a importação. Se o dólar ficar muito baixo, nós corremos outro risco, é que haja muitas importações. Por quê? Porque aí os produtos de fora acabam sendo mais baratos que aqui. Então, esse equilíbrio ele tem que ser muito dinâmico, no sentido de evitar o excesso de importações, porque o excesso de importações também é menos emprego aqui, e, ao mesmo tempo, exportações suficientes para garantir emprego e renda para o povo brasileiro. Quando é que o Banco Central acende a luz de alerta para fazer intervenções como tem feito aí nos últimos dias, de quando em quando? Especialmente quando ele percebe que a tendência é crescente, ou seja, que são vários dias em que o dólar cresce e, especialmente, um outro mecanismo que existe, que é o chamado dólar futuro. Então, as pessoas compram dólar com preço no futuro ou apostam no dólar no futuro. Então, apostam que o dólar vai estar a tanto em tal data. Isso significa dizer que elas têm a tendência de imaginar, pelos cálculos, aí são os vários assessores econômicos das diversas empresas, instituições financeiras que fazem esse cálculo, supondo lá. Então, o que o Banco Central faz? Ele interfere para que, percebendo que o dólar lá na frente vai estar cotado, segundo as previsões dos economistas, num patamar muito alto em relação àquilo que é o ideal para a economia, ele interfere vendendo para poder baixar a cotação do dólar. Essa é uma das formas. A outra forma é ele fazer esse cálculo macroeconômico, que é quais são os produtos básicos que influenciam nos outros produtos. Por exemplo, o petróleo. O petróleo influencia em tudo, porque todo mundo utiliza petróleo, seja pessoalmente, seja nas indústrias, seja no insumo. Então, ele tem que fazer esse cálculo para que este produto esteja dentro da possibilidade de absorção no mercado interno. Pedro, muito obrigado pela sua colaboração com a gente aqui no Realidade em Pauta. Muito obrigado a você, estou sempre à disposição, Hélio. Muito obrigado. E a gente encerra por aqui o programa de hoje. Você pode rever essa conversa e os outros programas todos lá no nosso site, novotempo.com/Realidade em Pauta. Uma boa noite para você e até o próximo encontro.